Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Álvaro descobre que Dário e Samantha são amantes. Leonardo vê Álvaro dormindo com Ângela. Salma e Leonardo começam uma relação. E não acaba por aí. Oscar confirma que Samantha foi a responsável por Ângela quase ter perdido seu bebê. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 15 a 19 de julho. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Ângela liga para Adela, pede que ela não se assuste e conta que está internada. E pede que a mãe vá vê-la. Álvaro vai atrás de Ângela e ela jura que não sabe o que fez. Álvaro pede que ela não lhe jure nada e que está ali para apoiá-la. Léo os observa com a porta entreaberta. Álvaro conversa com seu bebê, toca na barriga de Ângela e pede que o filho sobreviva e nasça para alegrar a vida deles. Ângela diz que está com muito medo. Álvaro pede que Deus não tire o filho deles. Leonardo entra no quarto, diz que compreende o momento que estão passando como pais e que podem contar com ele para o que seja. Álvaro diz que ele deve estar feliz, pois com certeza ele queria que Ângela perdesse o bebê. Leonardo diz que ele está mal da cabeça, que estão falando de uma vida e que isso vai muito além de qualquer problema que eles tenham. Álvaro e Leonardo discutem perante Ângela. A doutora Romano chega ali, os repreende e diz que Ângela não pode estar submetida àquele estresse. Jerônimo liga para Samantha e conta que Ângela está internada e que sangrou. Hélida avisa Geraldo que Ângela foi internada às pressas e que pode sofrer um aborto espontâneo. Geraldo vai ver Ângela e tem um belo gesto em acalmá-la. Os dois rezam juntos pela vida do bebê de Ângela. Dário diz a Clarinha que devido ao processo de recuperação que ela teve, ela acabou tendo um vínculo afetivo com ele, porém isso é algo psicológico. Clarinha diz que é amor o que sente por ele. Dário diz que ela deve entender sua posição e que não pode. Clarinha pergunta se ele quer. Dário fica muito confuso e diz que não pode querer e pede que ela não olhe para ele com aquela carinha de anjo e com aquele terno sorriso, pois fica com muita vontade. Clarinha pergunta se ele fica com vontade de beijá-la. Dário não resiste e beija Clarinha. Logo, ele se afasta, diz que isso não está bem e se retira. Samantha diz a Geraldo que é uma verdadeira pena o que está acontecendo com Ângela. Geraldo diz que não acredita nessa sinceridade dela. Ele questiona se a filha vai dizer a verdade para ele sobre as joias de Beatriz. Samantha se sente ofendida pelo pai duvidar dela, faz uma ceninha de vitimismo e se retira. Mais tarde, Abraão diz a Geraldo que vai conservar suas ações, porém não quer mais trabalhar no Hospital Vega. Abraão renuncia. Geraldo não entende as razões de Abraão renunciar. Abraão diz que quer ter mais tempo com sua família e pede que ele respeite sua decisão. Geraldo diz que ele é seu amigo, um ótimo profissional e questiona se a decisão dele tem algo a ver com a investigação de Álvaro. Abraão nega, mas Geraldo suspeita que Álvaro tenha ameaçado o amigo. Abraão nega redundantemente, mas pede que Geraldo tenha muito cuidado com Álvaro, pois ele pode ser muito mais astuto do que parece. Ângela diz a Adela que seu bebê pode morrer e que sente dor no ventre. Adela pede que a filha não pense na morte e trata de tranquilizá-la. Luz chega para visitar Ângela. Samantha diz a Jerônimo que tudo que ela lhe prometeu irá cumprir e manda ele sair de seu escritório, pois não querem que os interligue. Oscar vê Jerônimo saindo do escritório de Samantha. Ele diz à cara de tamanco que Ângela teve uma ameaça de aborto e insinua que ela teve algo a ver com isso. Samantha pergunta como ele se atreve a insinuar algo assim. Oscar diz que, como ela mesma disse que não queria que o bebê de Ângela nascesse, então ficou pensando nisso. Samantha, hipócrita, diz que seria incapaz de fazer algo assim. Flávia avisa Clarinha que a partir do dia seguinte, o Dr. Estrada estará à frente da reabilitação dela. Clarinha se chateia e pergunta por que não pode ser o Dr. Dário. Flávia explica que Dário já não pode ser o médico dela, mas Clarinha deseja que ele continue sendo. Flávia pede desculpas a Clarinha, diz que isso não foi uma decisão dela ou do hospital e que partiu do próprio Dário, que solicitou sua mudança. Clarinha fica decepcionada. Félix chantageia Abel e Pablo para assinar um documento e assim voltar à água da comunidade. Salma vai atrás de Ângela no quarto do hospital para atormentá-la. Cruel, a cobra loirinha, coloca o áudio onde Leonardo diz que não terá mais nada com Ângela. Ângela ouve,
fica muito abalada e Salma garante que em breve ela e Léo irão se casar. Geraldo pede a Adela que volte a trabalhar em sua casa. Adela nega, diz que Mirtes e a senhora Samantha não se agradam dela. Geraldo diz que Mirtes não mora em sua casa e que ela não precisa levar em conta o que Samantha diz. Adela diz que ele é uma pessoa muito boa, mas que não pode voltar para a casa dele. Geraldo diz que, na realidade, precisa dela. Ângela pergunta a Salma se ela quer que a felicite. Salma, debochada, diz que seria um belo gesto por parte dela e o que está acontecendo é só uma confirmação e que Léo jamais pôde esquecer. Ela diz que Leonardo só a usou para tentar se esquecer dela e que por isso sempre a manteve por perto. Salma humilha Ângela, diz que um homem como Leonardo e uma caipira como ela jamais dariam certo. Ela diz que se serve de consolo pode pensar que Álvaro a ama e Leonardo não. Adela diz a Geraldo que já lhe acusaram de algo muito pior que roubar e tudo foi uma mentira. Geraldo questiona o que ela fez supostamente. Adela diz que isso é coisa de seu passado e que responde por ele, mas que não quer que voltem a colocar em dúvida sua integridade. Geraldo pede que Adela não pergunte o porquê, mas que precisa dela. Clarinha fica muito abalada por Dário não querer ser mais seu médico e diz a Flávia que ele a acordou do coma e agora não quer continuar com ela. Flávia diz que o Dr. Dário não fez ela acordar do coma, e sim o cérebro dela que despertou. Clarinha diz que não foi seu cérebro, e sim seu coração. Flávia se dá conta que Clarinha está apaixonada pelo filho. Dário ouve atrás da porta e percebe como Clarinha está sofrendo por seu amor. Ângela diz a Salma que o único contato que terá com Leonardo será o profissional. Salma diz que é bom ela respeitar essa linha. Luz volta ao quarto da amiga e manda a Salma sair dali. Salma diz a Ângela que ela está despeitada e que talvez as duas poderão ser amigas algum dia. Adela vê Salma saindo do quarto da filha e pergunta o que ela fazia ali. Salma diz que foi visitar Ângela e que ficou sabendo a desgraça que aconteceu com ela. Adela diz a Salma que ela tem medo que Leonardo saiba da verdade, que ela chantageou sua filha para tirá-lo da prisão. Salma ameaça Adela. Diz que se ela ou a filha dela abrir a boca, irão conhecê-la como inimiga. Samantha pergunta a Élida como está Ângela. Élida diz que ela está melhor, que conseguiram controlar a hemorragia e que ela e o bebê estão estáveis. Adela diz a Ângela que teve um enfrentamento com Salma. Ela conta à filha que houve um roubo na mansão Vega e que sumiram as joias da senhora Beatriz. Adela diz que Samantha acredita que foi ela ou Ângela que roubaram as joias e que decidiu renunciar. Samantha fica furiosa por seu plano contra a Ângela ter falhado. Ela liga para Jerônimo e diz que ele é um inútil e não serve de nada o que ele fez para Ângela perder o bebê, pois ela está bem. Oscar ouve atrás da porta e descobre que Samantha realmente foi a responsável pelo mal-estar de Ângela. Ed diz a Ângela que conheceu Estrelinha e ela estava escondida na casa dela. Ele quer adotar Estrelinha. Ângela recebe alta e volta para casa. Duarte e os outros médicos se reúnem com Geraldo e Leonardo para pedirem a renúncia de Léo. Duarte diz que Leonardo é um péssimo diretor e que sua demissão deve ser imediata. Geraldo diz a Duarte que ele foi longe demais. Leonardo diz a Duarte que está farto das perseguições dele e pergunta se tem algum plano melhor de gestão para a fundação. Léo diz ao mal-amado que ele tem uma velha briga com ele, pois não tolera a forma dele de ser e que se considera perfeito. Duarte se chateia pelas verdades que ouve. Geraldo diz que o Dr. Santilana vai continuar com seu cargo e essa é sua última palavra. Álvaro vai atrás de Ângela em sua casa para lhe oferecer uma trégua. Ele diz que é o pai do bebê dela e que isso irá uni-los para sempre. Ângela diz a Álvaro que ele sempre manipula tudo a seu favor, mas Álvaro diz que dessa vez é diferente e que se trata de seu filho. Ângela aceita que Álvaro vá em sua casa, porém somente pelo filho que os une. Álvaro agradece e fica satisfeito. Clarinha decide dar uma volta no hospital com sua cadeira de rodas. Dário diz a Flávia que se ela quer falar com ele sobre Clarinha, ele já disse tudo o que tinha para dizer. Flávia diz que o filho fez bem em se afastar de Clarinha, porque aquela menina está apaixonada por ele. Ela diz que ele não deve se afastar da medicina, pois com Clara demonstrou os milagres que um médico pode realizar com dedicação. Dário revela à mãe que também se apaixonou por Clarinha e se sente um imbecil.
Flávia diz que se ele ama aquela menina, então por que ficou com Samantha? Dário diz que ela está mal, mas Flávia conta que viu Samantha no apartamento dele e que os viu se beijando no escritório. Dário diz à mãe que era muito melhor quando ela ficava chorando por seus mortos e não lhe chateando. Flávia dá uma bofetada nele. Geraldo vai visitar Ângela em sua casa e pergunta como ela está. Ângela diz que está bem, porém está confinada na universidade e no trabalho devido a seu estado. Geraldo diz que ela também está preocupada com o pagamento de sua colegiatura. Ângela confirma, mas que dará um jeito para sair à frente por ela e seu filho. Geraldo quer ajudar Ângela e acaba soltando que foi Beatriz quem pagou a colegiatura dela. Dário diz a Flávia que conversar com ela o faz se sentir um lixo. Flávia diz que só quer ajudá-la. Clarinha passa próximo à sala de Dário e começa a ouvir a discussão entre ele e sua mãe. Flávia pede que Dário mude e pare de passar a vida se deitando com várias mulheres. Dário assume que é amante de Samantha e que traiu Álvaro, seu melhor amigo. Clarinha ouve, entra na sala e pergunta se é verdade que Dário é amante da esposa de seu irmão. Leonardo recebe um bilhete anônimo onde diz que a ameaça de aborto de Ângela não foi uma casualidade e que, na verdade, queriam acabar com o bebê. Ângela se sente muito agradecida por Beatriz ter lhe ajudado na colegiatura e diz a Geraldo que ela foi um anjo em sua vida. Geraldo diz que Beatriz foi um anjo para Ângela e que Ângela foi um anjo para Beatriz. Ele faz Ângela prometer que se precisar de qualquer coisa, irá falar com ele. Clarinha sai da sala de Dário e ele e Flávia vai atrás dela pelo hospital. Álvaro aparece e pergunta o que está acontecendo. Clarinha inventa que foi atrás de Dário, pois já não deseja permanecer no hospital. Leonardo confidencia a Hélida que recebeu um bilhete onde diz que a ameaça de aborto de Ângela foi causada por alguém. Clarinha diz a Álvaro que não quer mais estar no hospital e pede que ele a ajude para sair dali. Álvaro estranha a atitude de Clarinha e pergunta o que houve. Clarinha diz que são muitas coisas, mas não conta sobre Dário e Samantha. Ângela recebe um documento onde Leonardo conseguiu que ela continue estudando à distância. Ela diz à mãe que tem muita raiva que Leonardo esteja com Salma. Álvaro diz a Flávia que Clarinha está muito alterada. Ele diz que ela quer ver o túmulo de seus pais no cemitério. Dário pede a Clarinha que permita ele explicar para ela como aconteceram as coisas entre ele e Samantha. Ele diz que para se vingar de Álvaro, Samantha colocou na cabeça dele que Álvaro sempre teve tudo o que ele quis. Ele diz que Samantha convenceu ele que se vingaria de Álvaro a tendo como amante, mas tudo isso mudou quando a conheceu. Dário diz que tem tentado se afastar de Samantha, mas ela o ameaça em contar tudo para Álvaro e que agora ela o assedia. Clarinha diz a Dário que está muito decepcionada dele e que pensou que ele era um homem íntegro. Ela diz que pensou que tinha se apaixonado por um homem maravilhoso, mas agora se dá conta que se apaixonou por um talarico. Estrelinha e Guigo se divertem juntos com Edi. Álvaro diz a Samantha que Clarinha irá receber alta do hospital e pede a permissão dela para que ela vá viver na mansão Vega. Samantha diz que sua casa não é um hospício, que já está cheia demais, pois tem Adela e Mirtes morando lá também. Álvaro diz que Clarinha é sua irmã e que Samantha sequer foi visitá-la. Samantha diz que ele disse bem, que ela é irmã dele e não dela. Álvaro diz que irá mudar com Clarinha para outra casa. Samantha diz que ele não vai a nenhum lugar, e até que a irmã dele não os incomode, então ela pode ir para a mansão. Álvaro vai atrás de Geraldo e pede a permissão dele para que Clarinha viva em sua casa. Geraldo diz a Álvaro que ele é um cínico e não sabe como tem coragem de pedir isso, depois de arruinar a vida de sua filha e de Ângela. Álvaro pede por favor a Geraldo e que Clarinha não tem para onde ir e que pede por ela. Geraldo diz que irá pensar e pede que ele saia de seu escritório. Geraldo vai ver Clarinha e os dois se conhecem. Ele diz que é uma enorme satisfação para a Fundação Vega que ela tenha despertado e contado com o apoio deles. Clarinha diz que é ela quem agradece por tudo o que fizeram por ela. Ela diz a Geraldo que se recorda que depois que ela e Álvaro perderam seus pais, também perderam todo o dinheiro que restava. Geraldo conhece o passado da família de Álvaro. Clarinha conta a Geraldo que seu pai brigava com Álvaro no telefone no dia que sofreram um acidente. Geraldo se comove com Clarinha e todo o sofrimento que ela passou.
Clarinha diz a Geraldo que vai sair do hospital e vai ajudar seu irmão em tudo que puder. Dário diz a Álvaro que desde que ele ficou importante no hospital tem se esquecido dele. Álvaro pede perdão a Dário pela forma que vem o tratando. Ele diz ao amigo que não ama Samantha e está cada dia mais convencido de que ela tem um amante. Mirtes arruma suas malas para ir embora do apartamento de Leonardo. Léo e a mãe discutem e ela diz que desde que Sandro morreu, ele se converteu em um anjo e ela em um demônio. Leonardo diz que Mirtes só está usando aquele pretexto para ir morar na casa de Geraldo. Salma diz a Leonardo que o bom é que terão um apartamento somente para os dois. Álvaro diz a Dário que está mais apaixonado por Ângela como nunca. Dário diz que, porém, ele ama muito mais o dinheiro de Samantha e por isso segue com ela. Álvaro diz a Dário que tem pavor de voltar à pobreza. Ele diz ao amigo que não sabe por que tem que ser assim e assume que gostaria de ser como Leonardo, nobre e bom. Dário ri e diz que até ele gostaria de ser um pouco como Leonardo. Álvaro diz que sua mente sempre lhe trai e seu coração é podre. Dário diz que talvez estão condenados a serem como são. Álvaro diz a Dário que tudo o que ele é uma grande mentira. Élida encontra no lixo do hospital os frascos de oxitocina que Jerônimo aplicou em Ângela. Álvaro entra na casa de Ângela pela madrugada. Ele vai até o quarto dela, se aproxima lentamente e a abraça. Ângela não sente a presença de Álvaro enquanto ele a acaricia. Leonardo chega à vila para conversar com Ângela. Ao entrar no quarto da moça, ele se depara com Álvaro e Ângela dormindo juntos na cama. Léo fica arrasado com o que vê e sai dali. Élida liga para Leonardo e conta que encontrou frascos de oxitocina no lixo do hospital e que as suspeitas dele estão certas. Leonardo fica surpreso e Élida diz que o frasco de oxitocina estava no lixo das vacinas. Ângela acorda e se depara com Álvaro. Ela pergunta o que ele faz ali e como entrou. Álvaro diz que teve o privilégio de dormir perto dela. Ângela percebe que Álvaro está bêbado e manda ele sair dali. Ed chega ali e ordena que Álvaro saia. Álvaro se nega, mas Edi o expulsa aos puxões. Adela vê Edi expulsando Álvaro da casa. Leonardo chega em seu apartamento e Salma preparou um jantar para eles. Salma diz a Léo que ele precisa tirar Ângela do coração e pergunta o que ele tem. Leonardo diz a Salma que a ameaça de aborto que Ângela teve foi provocada e que acredita que foi Samantha a responsável. Salma diz que não acredita que Samantha seja capaz disso. Léo diz que Élida encontrou oxitocina no lixo das vacinas e que ele recebeu um bilhete anônimo. Leonardo diz a Salma que viu Ângela e Álvaro dormindo juntos abraçados na cama. Salma diz que eles são uns descarados e que o bom é que Léo já se deu conta que Ângela e Álvaro são tal para a qual. Ângela diz a Adela que Álvaro é muito hábil e que não se deu conta que ele estava ali devido ao remédio que tomou para dormir. Ela diz à mãe que teve um sonho feliz com Leonardo, que estavam felizes e não havia acontecido o atropelamento do ciclista. Salma pergunta a Leonardo se ele gostaria de comer mais alguma coisa. Leonardo diz que gostaria de uma sobremesa. Salma senta nele e diz que a sobremesa é ela. Os dois se beijam e aí vocês já podem imaginar o que aconteceu. Salma diz a Leonardo que eles podem tentar outra vez, que poderão ter filhos e um cachorro. Já no dia seguinte, Élida diz a Leonardo que vai investigar os nomes dos enfermeiros que estavam aplicando as vacinas. Leonardo pede descrição a Élida. Clarinha e Mirtes já estão morando na mansão Vega e Geraldo dá as boas-vindas a elas. Samantha, hipócrita, diz que é um prazer ter as duas ali. Álvaro agradece Geraldo de coração por ter permitido que Clarinha morasse ali. Depois, Álvaro leva a irmã para passear pelo jardim da mansão. Álvaro diz que ela e a mulher que ele ama são os mais importantes em sua vida. Clarinha pergunta quem é essa mulher, porque obviamente não é a Samantha. Álvaro diz que isso são coisas dele, mas Clarinha quer saber de tudo, porque é evidente que ele e Samantha não se amam. Álvaro confessa que antes de se casar com Samantha, se casou com outra mulher que se apaixonou perdidamente. Leonardo vai ver Ângela e Salma liga para ele. Ângela diz que se a namoradinha dele ficar sabendo que ele está ali, não vai gostar nada. Léo ri e pergunta se ela está com ciúmes, mas Ângela não responde.
Leonardo pergunta a Ângela quem era a pessoa que a vacinou contra a influenza. Ângela diz que não sabe o nome, mas era um homem, o único que estava vacinando. Ela diz a Léo que Salma é a mulher que convém para ele e pede que não a procure mais. Leonardo diz a Ângela que se for agora, será para sempre e será o fim do amor deles. Ângela pede que ele vá embora e que Álvaro pode chegar e encontrar ele ali. Leonardo vai embora com muita raiva e Ângela fica abalada. Álvaro conta a Clarinha que Ângela é o amor de sua vida e que ela está grávida. Ele conta toda a história para ela e que se casou com Samantha foi para ela continuar seu tratamento no Hospital Vega. Dário chega à mansão e tenta presentear Clarinha com chocolates e um urso de pelúcia. Clarinha o trata com desprezo e diz que ele já não é mais seu médico. Dário fica desapontado. Mais tarde, Salma, feliz, diz a Álvaro que Leonardo encontrou ele e Ângela dormindo juntos na cama. Ela diz que tudo foi uma casualidade e que foi melhor ainda do que se tivessem planejado. Ângela diz a Edi que o coração é traidor e que não para de pensar em Leonardo. Nancy pergunta a Luz o motivo dela seguir com Félix, mesmo sabendo que ele não é uma boa pessoa. Luz diz que faz isso pelo bem de Guigo e que prefere sacrificar seu amor por Pablo pela felicidade dele. Ela diz à advogada que tem que fazer um grande esforço para estar com Félix, pois não o suporta e sente muito nojo. Félix ouve isso e pergunta se ela sente nojo dele. Adela encontra o diário de Beatriz e começa a ler a história de amor entre ela e Geraldo. Mirtes surpreende Adela lendo o diário de Beatriz. Geraldo chega à cozinha e Mirtes diz que a cozinheira estava lendo o diário de Beatriz. Geraldo pega o diário e Adela confirma que estava lendo. Mirtes se retira e Geraldo não gosta nada que Adela esteve lendo o diário de sua esposa. Dário vai ao escritório de Álvaro e diz que precisa confessar algo de uma vez para ele. Ele diz que não pode viver mais sob a pressão dele e de Samantha e que os dois só o utilizaram. Dário confessa a Álvaro que ele é o amante de Samantha. Leonardo vê o antigo anel de compromisso que havia dado a Salma no passado. Salma coloca o anel no dedo e diz a Léo que sim, que aceita se casar com ele. Leonardo se sente pressionado, aceita o compromisso com Salma e ela tira uma foto com ele. Salma o abraça e diz que será a esposa dele. Ângela recebe a foto que Salma enviou para ela, pedindo que a felicite, pois Leonardo acaba de pedi-la em casamento. Ângela fica arrasada e mostra a mensagem para Edi que Salma lhe enviou. Edi consola a amiga. Dário diz a Álvaro que é amante da mulher dele, que diz isso de frente e que já se cansou de suas chantagens e humilhações. Furioso, Álvaro dá um soco em Dário e diz que Samantha jamais lhe trocaria por alguém como ele. Dário ri, diz que ela já trocou e que Samantha implorou que ele fosse seu amante. Álvaro o chama de rato traidor, mas Dário diz que ele é muito pior. Félix exige explicações de Luz pelo que ouviu. Luz pede que ele entre para que possam conversar. Dário diz a Álvaro que ele fez o pior com a mulher que supostamente ama e que está com Samantha só pelo dinheiro. Álvaro agride Dário na frente de todos, diz que não quer voltar a vê-lo e o demite do hospital. Álvaro humilha Dário diante de todos e o chama de lixo. Luz diz a Félix que as coisas não é como ele pensa. Félix está furioso e fica a ponto de agredir Luz. Ele diz que, para começar, ela pode se esquecer da cirurgia de Guigo. Luz fica desesperada, começa a chorar e Félix garante que vai ficar com Guigo. Luz diz que Guigo precisa dessa cirurgia, mas Félix não dá a mínima. Geraldo diz a Adela que está muito decepcionado e que aquele diário é algo íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede perdão, diz que cometeu um erro terrível e acabou lendo o diário, pois se encantou pela história de amor entre ele e a senhora Beatriz. Geraldo aceita que Adela continue em sua casa e decide terminar de contar sua história de amor com Beatriz para ela. Álvaro chega em casa, diz a Samantha que ela é uma vagabunda e pergunta desde quando ela rola com Dário. Samantha se faz de sonsa, mas Álvaro diz que Dário confessou tudo. Clarinha ouve a discussão entre Álvaro e Samantha. Álvaro diz a Samantha que Geraldo não vai gostar nada de saber que sua filha é uma oferecida. Samantha diz que pode dizer que conheceu o verdadeiro amor com Dário. Álvaro diz que Dário não a ama e que foi ela quem ficava atrás dele.
Clarinha ouve quando Samantha diz a Álvaro que pelo menos não se casou com Dário, igual ele fez se casando com ela, quando na realidade era casado com Ângela. Álvaro quer se divorciar de Samantha, mas ela diz que existe o contrato pré-nupcial e que se ele se divorciar dela, ficará na ruína. Samantha diz a Álvaro que só lhe traiu para se vingar, para rir da cara dele, igual ele fez com ela. Álvaro garante que isso não ficará assim.